Exemplo 3. Então eu quero saber o limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? É desenvolver a tangente, né? Então limite para x tendendo a zero, a tangente é seno de x sobre cosseno de x sobre x. Bom, então aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Porque eu olho aqui para x sobre 1. Então isso aqui é o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre cosseno de x. Então mantém a primeira e multiplica pela inversa da segunda, certo? Então o que a gente obtém aqui é o limite para x tendendo a zero de... Bom, agora eu vou escolher aqui, ó, eu vou multiplicar, então vai ficar x cosseno embaixo e seno em cima. Só que eu vou escrever da seguinte maneira, escrever seno de x sobre x primeiro e depois 1 sobre cosseno de x, tá bom? Então eu escolhi escrever assim separado. Então o limite do produto é o produto do limite. Então eu posso escrever como limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes o limite para x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x. Então aqui, esse primeiro aqui é o limite fundamental. Então pelo limite fundamental isso é 1. E esse aqui, cosseno de x, quando x tende a zero, o cosseno vai para 1. Né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Então isso tudo vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Ok? Então o valor do limite é 1. Exemplo 4. Eu quero agora saber o limite de ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t quando t vai para zero. Né? Então, pessoal, o ln ele tem a propriedade, né? Se a gente voltar lá atrás em propriedade de limite, quando a gente viu os limites e as suas propriedades, a gente viu que o limite do ln, né? Então o limite do cosseno de alguma coisa é cosseno do limite. Né? Então, quando você olha aqui limite do cosseno de x quando x tende a zero, é cosseno do limite de x quando x tende a zero. Mas limite de x quando x tende a zero é zero, então cosseno de zero é 1. Então aqui é 1, por isso que é 1, tá? E aqui é o ln. Então o limite do ln é o ln do limite, né? É a propriedade, né, que a gente viu lá atrás, né? Quando a gente viu propriedades de limite. Então aplicando aqui, isso vai ser ln do limite para t indo a zero de 1 mais t, 1 sobre t, quando t tende a zero. Esse limite aqui é a outra roupagem do limite, do segundo limite fundamental. Né? Então esse aqui é e. Então isso é ln de e, que é igual a 1.